Esse Boa Noite Internet é um oferecimento da comunidade Boa Noite Internet, que por menos do que uma coquinha a zero por semana apoia o nosso trabalho aqui e tem acesso a benefícios exclusivos, além, é claro, do nosso agradecimento, do nosso gratilove. Para fazer parte dessa turma incrível, passa lá no boanoiteinternet.com.br para saber mais. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Outro dia eu vi no Reddit um cara perguntando por que agora tá rolando essa mania de que todo mundo tem trauma de infância. Provavelmente tentou meter aquela de essa molecada mimada, antigamente era todo mundo forte. Eu aqui dou risada quando uma geração mais velha chama a mais nova de fraca, mimada, preguiçosa, essas coisas. Não, porque vocês tiveram muita moleza, eu não, eu lutei. Tá, mas quem foi que deu essa moleza? Quem mimou? Quem foi que criou a geração mais nova? Você, amigão. Mas enfim, lá no Reddit, logo começaram a aparecer as pessoas dizendo que sim, agora a gente ouve muito mais conversa sobre trauma, mas isso não quer dizer que essa geração é mais traumatizada. Pode ser o contrário. Eles contam que vem o quanto pessoas da família tiveram traumas de infância. Só que os pais, tios e avós escolheram nunca falar sobre isso. Uma piada que a gente tem com amigos que também têm filhos é que o nosso objetivo é aparecer o mínimo possível nas sessões de terapia das nossas filhas quando elas forem adultas. Mas a realidade é que isso é impossível. Ter filhos é criar traumas. Numa dessas conversas de família, outro dia, um amigo meu, que é americano, tem mais ou menos a minha idade, me falou da série This Is Us, que eu falo com Z, This Is Us, que hoje em dia passa no Star Plus. E eu preciso dizer aqui publicamente que nunca vi This Is Us, até porque todo mundo que fala da série diz que chora em todo episódio, e eu não sou o tipo de pessoa que vai procurar alguma coisa para chorar de propósito, o que explicaria muita coisa na minha vida, mas a minha terapeuta que lute. Porque This Is Us é uma série sobre várias coisas, entre elas trauma. A vida tem traumas fortes, uma violência física, perda de alguém querido de repente, abusos verbais, que muita gente acha que não deixa marca, traumas que acabam sendo passados para frente, viram as ferramentas da caixa que a gente comentou outro dia. This Is Us explora muito isso, como um trauma leva a outro sem a gente se dar conta. Então meu amigo americano estava falando de uma cena que para mim, eu parei aqui para ver hoje, é bem simples se vista por si só. É curta, dura uns 10, 20 segundos. É no terceiro episódio da terceira temporada e um dos personagens, o Kevin, tá lembrando de quando foi uma loja de brinquedos com o pai, o super pai, o doce, maravilhoso, incrível, o genro que sua mãe sempre sonhou em ter, Jack Pearson, interpretado pelo Milo Ventimiglia. Aí rola um dos famosos flashbacks da série. A gente vai ali pro fim dos anos 1980 e o Kevin tá com o pai lá na loja e de repente acha umas armas de brinquedo. O pai fala que não, que eles vieram comprar outra coisa, mas o garoto tá achando aquelas armas sensacionais. Aí o Kevinho pega uma granada de brinquedo, grita o famoso "Fire in the hole!" E quando vai jogar a granada de plástico, o pai parte para cima com fogo nas ventas e começa a gritar com o moleque. Tem gente que viu a série e nem deve lembrar dessa cena de tão simples e curta que ela é. Mas o meu amigo americano falou dessa cena de um jeito que ela deve ser a preferida dele da série. Ele me disse que essa historinha explicou muito mais sobre o pai dele do que qualquer artigo ou documentário. Que o pai dele também é veterano da Guerra do Vietnã, que nem o Jack, e do nada, o pai dele tinha também uns episódios meio doidos de agressividade exagerada. O flashback acontece porque o Kevin está dando uma entrevista em um famoso programa de rádio americano, que é como os antigos chamavam os podcasts, e sempre que a apresentadora pergunta alguma coisa sobre a experiência do pai na guerra, ele só sabe responder que não sabe. Onde seu pai serviu? Não sei. Ele travou alguma batalha? Eu não sei. É claro que a tal cena não era boba. Um dos grandes temas da terceira temporada da série é mostrar o passado do Jack Pearson no Vietnã, incluindo uma história com o irmão dele envolvendo granadas, que, é claro, não acaba bem.
Quando o Jô Soares morreu em agosto agora de 2022, foi bem legal ver que ele era uma unanimidade. Todo mundo gostava dele, era o símbolo de sujeito inteligente e honesto com o que pensa. E não demorou muito para a galera entrar naquele ritual, né, de lembrar de uma história que teve com ele e principalmente postar as entrevistas favoritas dos milhares de programas que ele botou no ar. Foi um grande velório público, não na capela, com cada pessoa subindo no púlpito, né, para falar que nem a gente vê nos filmes, mas online, nas social redes. Bonito e feliz, como deve ser. É claro que nesses repetecos, nesse vale a pena rir alto de novo, tava a Dercy Gonçalves, que a garotada juvenil nem sabe direito quem é, mas foi uma comediante muito importante para minha geração. Olhando sem prestar atenção, o humor da Dercy era bem simples. Falar palavrão. Ela fazia caras e bocas, soltava um palavrão por segundo e com aquele jeito dela elétrico do alto dos seus 1,5 metro de altura, fazia a gente rir. Mas para mim o que ela estava fazendo era mostrar que ela podia ser quem ela quisesse e que ninguém tinha nada a ver com isso. Especialmente no caso dela, mulher, nascida em 1907. Quando eu nasci, a Dercy já era idosa, literalmente, e olha que eu não sou nenhum garoto. Várias comediantes brasileiras contam que a Dercy foi a grande influência para entrar em uma carreira dominada pelos homens, mas uma carreira dominada pelos homens, né? Enfim. Chega lá e fala mesmo, fazer todas aquelas coisas da lista que mulher não faz isso. Fala alto, fala palavrão, fala mal de homem, mal do governo. Do nada, no meio da conversa, mostrar com orgulho o peito caído de 80 anos de idade, matar todo mundo de vergonha, só sendo quem ela era. Foi por essas e outras que muita gente apontou que a melhor entrevista da história do Jô Soares foi com a Dercy em 1995. Na versão pirata mais popular do YouTube, o título é Dercy Gonçalves escancarando no programa do Jones e Meia. É maravilhosa mesmo, com uns momentos onde o Jô deita na cadeira, gargalha alto levando a mão na barriga. É sensacional. A Dercy já começa falando dos políticos da cidade natal dela, de como eles fraudaram uma obra e o prefeito processou ela. Então, eu não quero mais falar nisso. Proíbo desse prefeitinho de merda falar mais no meu nome. Não quero que fale mais no meu nome, porque eu também não vou falar no teu. Só vou te chamar de ladrão. E estamos dito, não quero mais tocar em assunto de Madalena. Dercy, não, só para encerrar, só uma pergunta. Você falando nesses termos desses prefeitos, você não tem medo de ser processada por eles? Primeiro que eu tenho 80 anos, filho, fuderam. 88. É preciso explicar para quem não sabe que depois dos 80 anos... 88 a pessoa não pode mais ser processada. Mais? Quem é que tem moral de vir me prender? Ninguém. Mas de vir me prender, uma mulher íntegra como eu, trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei, sempre tive bom procedimento, bom comportamento, exemplar de vida como mulher, como brasileira. Pô, tem moral? Alguém tem moral pra me prender? Não. Venha que eu dou-lhe uma bucetada. Depois ela fala do show dela, da carreira, das coisas que vem fazendo. Inclusive o Jô abre a entrevista agradecendo a TV Globo de ter liberado a funcionária para ir no programa dele, que na época era no SBT. Até que já do meio pro fim, o Jô pergunta: Ô Dercy, tô sabendo que você fez análise, já fez análise? Análise é como a gente chamava terapia no século passado, porque era psicanálise, aquela coisa freudiana, deitar no divã e descobrir os traumas de infância, enquanto o analista só faz e depois avisa que o tempo acabou, cobra a consulta. Hoje em dia a gente tem mais sabores de terapia, mas naquela época fazer análise ainda era visto demais como coisa de maluco ou de artista, o que dá no mesmo. E ali, do jeito dela, o que a Dercy fala é engraçado e bonito do mesmo jeito. Eu fiz 9 anos. 9 anos? Como é que foi a experiência de fazer? Muito boa. Eu acho análise... Essa gente que é maluco, que não sabe o que é fazer uma análise. Uma análise até a sua inteligência desenvolve. Porque você começa a descobrir coisas e você fica até uma filósofa. Você aprende a psicologia.
Porque você vai entendendo. A sua inteligência te abre. Desabrocha. Desabrocha. E você vai descobrindo coisas de um passado. Não é, porque minha mãe abandonou. Puta que pariu. Não interessa isso. É o resultado. Por que aquela sensação? Aquela sensação, você descobre por quê. É uma emoção terrível. O complexo do abandono. O complexo é uma palavra linda, né? Mas a coisa em si é terrível. Então, a rejeição é terrível. A solidão é terrível. Você aprende a se desligar dela. Eu hoje não tenho nada disso. Eu já tive tudo isso e quando ela vem, porque ela vem. Ela vem. Eu digo, tá bem. Eu entro nela, deixo ela ficar um bocadinho, mando ela tomar no rabo. Vai-te embora. Começa a gritar. Eu grito dentro de casa para eu acordar, porque eu estou me deixando ir. É uma espécie de espírito que te tira da sua verdade, da sua bondade e entra na maldade. Parece uma coisa assim. Mas não é. Sabe o que é? Tudo é cérebro. É isso aqui que é muito importante, que ninguém cuida. Cuida do dedo do pé, cuida do cabelo, mas por dentro tá uma merda. Quando a Ana me mandou esse vídeo, na hora eu me lembrei de quando eu comecei a fazer terapia lá em 2017. Entendi como funcionava. Eu não gosto dessa galera que fica falando publicamente do que faz na terapia. Eu até brinco que o Boa Noite Internet é minha terapia em público. Mesmo assim, quando alguma figura pública comenta da terapia, eu torço o nariz. Para mim é uma conversa privada, não é para se tirar onda que faz terapia, mas talvez isso seja justamente só o meu lado geração X que foi criado achando que fazer terapia é coisa de maluco. Eu não lembro quando foi que eu me dei conta disso, mas lembro do sentimento meio triste, decepcionante, que eu já tinha conseguido avançar em algumas coisas na terapia, não necessariamente as mesmas que a Dercy fala, que eu nunca passei por isso, mas parecido. Coisas que doíam, traumas. E a decepção foi ver que elas não iam sumir, não iam ser apagadas da memória, nem virar só uma lembrança distante, como aliás várias coisas não traumáticas são na minha vida. Teve isso, sei lá, nem lembro mais. Superei. Não ia ser tipo quebrar a perna, ficar engessado um mês e depois voltar a correr e pular, nem lembrar do peso do gesso ou da dor na hora do acidente. Não é assim. O trauma vai ficar lá para sempre. O que a Dercy ensina é que a gente aprende a conviver. Eu costumo dizer que é tirar o gesso, mas seguir mancando pro resto da vida. Nem tá doendo mais, mas na hora de descer a escada, do nada, naquele friozinho no osso, como se o osso sentisse frio, né? Imagina que alguém vira pro Jack dos This Is Us, ou para um soldado de verdade que foi para uma guerra de verdade, e fala assim: então Jack, é o seguinte, esses seus pesadelos, esse medo, essa agressividade que aparece do nada, rapaz, é porque você foi pra guerra. É porque você viu gente que você amava sendo morta por motivos idiotas. É porque você teve que matar gente, mas passou, cara, ficou pra trás. É coisa do passado, chega de pensar nisso. Olha a vida adiante. Seria incrível se nessa hora o Jack falasse, com aquele olhar de amante latino dele: é verdade, muito obrigado. Agora eu estou curado. Você já escutou o Boa Noite Internet secreto? Nunca ouviu falar? Nem sabe o que é? Pois busque conhecimento. O Boa Noite Internet Secreto é o feed de podcast exclusivo para quem apoia a gente aqui, com conteúdo exclusivo e entrevistas na íntegra, com gente interessante, gente divertida e gente linda. O Boa Noite Internet Secreto é só mais uma das vantagens, das milhares de vantagens de quem apoia o trabalho aqui, gente como você que acha que as histórias do podcast são importantes, fazem aquela diferença na vida e quer que a gente siga produzindo conteúdo por aqui, na newsletter, no site, no Discord, porque é muito valor agregado, minha gente. Se você já apoia, bom, muito obrigado mesmo, você é show. Mas se ainda não ouviu o Boa Noite Internet Secreto, vai lá no site, no boanoiteinternet.com.br, clica na carinha que fica ali no canto superior direito para pegar o seu link individual e intransferível. Aí é só colar no seu tocador de podcast favorito, menos o Spotify, fazer o quê, né? E pronto, já tá tudo configurado para toda semana você receber conteúdo novinho em folha.
E para quem ainda não apoia, agora tá mais fácil ainda. Você só precisa de um cartão de crédito, nem precisa mais de PicPay, de Patreon, de nada. É só ir direto no boanoiteinternet.com.br/assine e entrar para esse mundo de vantagens. Valeu! Semana passada eu fui almoçar com aquele famoso amigo, o cara que eu não encontro desde antes da pandemia, mas que eu troco ideia pelo menos uma vez por semana em alguma social rede. Segundo as regras da diplomacia galáctica, depois das amenidades, falar do trânsito, das crianças, da chuva, a gente foi contar como foi viver durante a pandemia. Eu falei minhas histórias e dores, ele contou como se isolou em uma cidade do interior do estado e só botou os pés na rua pela primeira vez em janeiro de 2021. E também como acabou se divorciando uns meses atrás. Eu confesso que na hora, enquanto ele falava, eu fiquei pensando como é estranho falar de Covid e quarentena no último trimestre de 2022. Passado, já era. Nossa, eu não acredito que você está falando disso no podcast ainda. Passou, larga dessa, ficou para trás. Ninguém nem lembra mais disso. Pois é, justamente. Ali, naquele almoço, eu vi que não era passado. Era um almoço feliz, 2 amigos se reencontrando, mas a gente não sabia direito, de verdade, o que fazer ali. E olha que eu já saio de casa tem tempo, viajei várias vezes, fiz projeto, fui em eventos. Ainda assim, o corpo não reagia do mesmo jeito. O trauma da pandemia foi diferente do de uma guerra, ou de sofrer abuso em casa, ou qualquer outro trauma. Foi um trauma bem mais brando, né, no sentido de quando a gente fala alguma coisa tipo cozinhar em fogo baixo por 8 horas. De certa maneira, a gente fez o contrário de ir para a guerra, ficou trancado em casa, com medo do que podia acontecer não só com a gente, mas com as pessoas que ama. E não sabia lidar com aquilo, porque nada parecido aconteceu nos últimos séculos. A gente teve que adaptar os quartos para virar cenário de reunião por Zoom, as escolas inventaram aula online, aula de educação física online. Fingir que não tinha nada com que se preocupar funcionava só até certo ponto, né? Quem mora com outras pessoas teve que aprender a conviver com elas o tempo todo. Quem mora sozinho viveu a batalha entre a solidão e o medo de furar a quarentena e criar um risco para si mesmo ou para alguém. Acessar os sites de notícia para ver se tinha alguma novidade e não ter nada. Todo dia, por mais de 400 dias. Fora quem pegou a doença ou teve alguém próximo afetado por ela. Meu irmão teve, foi parar no hospital, saiu uma semana depois, foi um desespero. A Ana também pegou e conseguiu se tratar em casa. Passou uma semana olhando para as filhas sem poder nem dar um abraço. E é claro, teve quem morreu. 200 mil só em 2020, que a gente achou que ia ser o ano difícil. A gente relaxou, comemorou o Natal, saiu de casa. Em abril de 2021, já tinham morrido outros 200 mil. E aí tá a crueldade toda especial do Covid, que era uma pandemia mundial. Eu sou chato que fica nervoso quando alguém fala pandemia mundial, porque pandemia quer dizer mundial, né? Mas enfim, como você pode ver, eu sou a alegria das festas. Era uma pandemia, o planeta inteiro estava junto nessa, mas a salvação era individual. Não era uma batalha onde um pelotão se junta, um dando aquela força pro outro. Não era um esporte coletivo, vamos time! Não, era ficar em casa. Lavar as mãos, usar máscara, dar banho em saco de batata palha, não ir visitar ninguém, não encostar em nada, porque se você pegasse a doença, a culpa era sua. Você não tomou cuidado, deu mole, pediu pra pegar, né? Achou que não ia dar em nada, mas deu bobeira. E se eu passei pra alguém? Como será que eu peguei, hein? Foi aquele dia que eu encostei em um corrimão? E foi assim todo dia, por mais de 400 dias. Foi um trauma cozido lentamente em fogo baixo. Sem falar no que eu vou chamar de cansaço físico, em cima de uma ideia que a Ana me mandou no Instagram hoje, de que a gente teve que passar por isso sozinho, que estamos aí nessa epidemia de individualismo que eu venho falando essa temporada toda. É cada um por si, porque é assim que acham que deve ser. Vive indivíduo, dane-se o coletivo. E se nem o Covid resetou essa chave na nossa cabeça, eu sei lá o que vai. A gente tem essa mania, esse jeito de se auto-sabotar, falando que tem problema, mas olha só
todas essas outras pessoas que têm problemas muito mais graves. Eu sei. Isso aqui não é Olimpíada de desgraça. Cada um tem seu trauma, mas todo mundo tem trauma. Em algum ponto de 2021, a vacina começou a ser aplicada, a gente foi colocando a cabeça para fora, começou a conversa de voltar aos escritórios, as escolas reabriram, e hoje a máscara é tão opcional que quando eu fui levar minha filha para fazer exames, eu só lembrei que precisava usar para entrar no laboratório quando eu cheguei lá e me mandaram pegar uma máscara na caixinha. É 2022, ficou para trás, não vamos falar disso, é coisa do passado. Porque não falamos de traumas. Mas ali, reencontrando meu amigo, eu vi que esse trauma a gente vai levar para sempre. A gente era aquele bando de veterano de guerra se reencontrando e, mesmo sem querer falar da guerra, ela estava ali na mesa. Porque cada um volta de um jeito da guerra, mas ninguém volta igual era antes de partir. Minha filha é mais nova e boa parte da turma dela estão com as taxas de crescimento do corpo zoadas por causa do excesso de tempo presas em casa, sentadas, andando só do quarto para o banheiro. No aniversário de 10 anos dela, tinha uma amiguinha com pânico de entrar no elevador sem um adulto. Os mais velhos viram 2 dos poucos anos que nos restam jogados no lixo. Planos desfeitos, negócios falidos. 2020 é uma memória distante que parece que foi ontem. É o paradoxo do Covid. Eu sei que é injusto comparar ficar isolado junto da minha família no conforto do meu lar com lutar uma guerra travada do outro lado do mundo. Eu não estou comparando. Também não estou dizendo que o meu trauma é igual ou maior que o seu. Só estou falando que traumas são traumas. O isolamento foi um trauma longo e coletivo. E todo mundo passou por isso. Um tipo de trauma como nunca aconteceu antes. E eu nem sei quanta gente se dá conta disso, que eu mesmo ignoro. Encara com uma atitude de, mas o que é isso? Vamos lá, passou. E tenta viver como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não tivesse diferente, como se não andasse mancando. A gente não quer falar disso porque, sinceramente, é melhor assim. Passou, ficar relembrando não vai resolver nada. Em agosto eu fui mestre de cerimônias do TEDx e lá eu contei a história de como em 2019 eu fui para Blumenau como palestrante e deve ter sido o dia mais legal daquele ano. Eu estava cheio de planos, confiança, era isso que eu ia fazer, eu ia levar minhas histórias pelo Brasil. Aí veio ela, a vida, isso tudo que a gente falou aqui hoje. E aí eu contei que agora, em agosto de 2022, eu estava lá de volta, no primeiro TEDx Blumenau com plateia desde aquele distante 2019. E que o que eu estava buscando ali era meio que um marco, o tão falado fim do túnel, a chegada da travessia do outro lado. Talvez esse episódio seja só eu dizendo para mim mesmo que tudo bem estar atrasado para todas as coisas que eu me prometi fazer em 2022, que só agora, por exemplo, eu coloquei no ar a nova versão do meu site, o crisdias.com, que fala aí dessa coisa que desde 2019 eu quero fazer de dar consultoria, de ser mentor de pessoas que querem contar histórias, de dar palestra. Que o Bodante Internet demorou mais de um ano para voltar, mas tá aí, voltou. Esse é o 11º episódio da temporada. E eu tô falando de uma coisa que na minha cabeça tinha que ter sido dita lá no primeiro episódio. Era como eu queria que ela começasse, com uma mensagem de otimismo que eu não tinha para dar. Mas tá aqui, eu ainda tenho um monte de coisa para falar nessa temporada. Tá rolando, tô feliz. Feliz, por exemplo, de ver que o Discord tá lá bonitão. O melhor Discord, como eu sempre falo, é o maior orgulho que eu tenho esse ano. Um dia o Daniel Lameira foi me apresentar para outra pessoa e falou: olha, eu quero que vocês se conheçam porque eu entrei no Discord do Cris outro dia e fiquei espantado em ver como lá as pessoas se respeitam, se ajudam, tiram as dúvidas umas das outras. Eu ri, porque esse é o ponto em que a internet chegou. Tem um ambiente são, é um elogio. E também porque eu não fiz nada disso. Uma comunidade não é feita de uma pessoa só. O Discord hoje funciona lindamente, sem eu precisar fazer nada além de ser parte da comunidade. Nessas horas eu lembro dela, da Dercy Gonçalves. O trauma não passa de verdade. Fazer o quê? Preso no passado, remoendo? Não, é para sair para a vida. Em festival de música, lamber corrimão, ver os amigos, ser feliz. É olhar para frente, sem esquecer que o passado ainda está em algum lugar aqui dentro. Porque é assim que a gente aprende a enfrentar, a conviver
entender que, bom, agora isso é parte de mim. A Dercy diz que grita quando a sensação ruim vem. Eu prefiro dar tipo umas relinchadas, então cantar alto ou escrever roteiro de podcast. Sabendo que esse é o meu novo eu, sem esquecer do passado, andando mancando de vez em quando, mas feliz e otimista. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e editado pela Jéssica Correia. Ampere.